E hoje o dia começou, pessoal, com uma notícia que pegou todos de surpresa aí, mas não tanta assim, porque esse é o futebol brasileiro. Esses são os clubes que se consideram grandes, mas com as suas diretorias de cabeça pequena, com seus dirigentes que pensam pequeno. Tô falando da demissão aí do técnico Felipe Luiz do Flamengo aí, depois de conquistar no ano passado uma Copa Libertadores, um Campeonato Brasileiro e tendo em mãos aí um super elenco que o Flamengo tem, né? A gente viu aí com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem. E a diretoria renovaram o contrato do rapaz, do técnico. E agora, simplesmente, depois de uma vitória de 8-0, demitiram o técnico e simplesmente, igual fizeram com o Dorival Júnior também. O Dorival foi campeão lá de Copa do Brasil, Libertadores também. E simplesmente o técnico não para no time do Flamengo, e como em vários outros clubes aqui do times de São Paulo, do Brasil, né, em geral. E o Abel, e tudo isso que eu falei, a introdução que eu faço aqui do vídeo, é para falar do Abel Ferreira, né? Que às vezes eu me incluo porque torcedor, ele quando o time começa a perder, quando o time não vem jogando bem, mas eu acho que às vezes a gente passa do ponto em relação aos nossos técnicos. Principalmente nós palmeirenses. Claro, eu não vou falar por toda a torcida do Palmeiras, vou falar por mim, que sou palmeirense, amo o Palmeiras, mas a gente passa muito do ponto em relação aos técnicos. Assim foi feito com o Filipão, Luxemburgo. Eu falo assim desses técnicos porque eu vi mais, né, acompanhei mais. Até com o próprio Abel Ferreira, um super campeão, multicampeão pelo Palmeiras, um cara que ganhou tudo, e a torcida, muita parte da torcida xinga o Abel, ofende ele, desrespeita o Abel como ser humano, né? A gente pega no pé às vezes do. Claro, eu procuro muito separar essas questões aí do profissional e do cara na vida dele pessoal, né? Porque não é justo a gente xingar ofender, né, a moral de um homem, de um técnico, pelo futebol. É que eu falo aqui sempre. Futebol, dependente do time que tiver, um só vai ganhar. Não adianta o Palmeiras formar um grande clube, um grande time. E o ano que foi o ano passado, nós vimos como o Palmeiras perdeu, foi vice 3 vezes. Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores. Falo da Libertadores e o do Brasileiro, que é aí que o Palmeiras foi muito prejudicado, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, justamente contra o Flamengo, porque aquele pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes que não foi marcado, o Palmeiras foi muito prejudicado. O Palmeiras poderia ter levantado esse título aí do Campeonato Brasileiro de 2025. A Libertadores já é uma arbitragem sul-americana, né? Libertadores, mas foi prejudicado justamente contra o Flamengo também, que naquele jogo lá que não foi, que o Pulgar, no jogo da final, que não foi expulso. Enfim, hoje teve aí as entrevistas aí dos técnicos aí, né, dos clubes finalistas do Campeonato Paulista. O Palmeiras, o Abel falou, foi perguntado sobre a demissão do Felipe Luiz, ele falou ali que falou as questões dele, né, de que ele foi campeão aí, Libertadores, brasileiro, campeão de tudo, e mesmo assim a torcida xinga. É questão cultural, é questão do Brasil, né? E a gente fica muito triste por isso. Eu não. Claro, a gente, torcedor, ganhou ali, perdeu alguns jogos, a gente já fica irritado, já começa a questionar a qualidade do técnico. Não deveria ser assim, né? Já começa a xingar o cara de burro. Eu, pensando, eu já fiz isso e hoje em dia eu procuro não fazer isso, galera. Tô sendo sincero aqui com vocês no canal. Se vocês esperarem isso de mim aqui, da minha pessoa, Fabão Palmeirense, 50 anos, que eu xingue, ofenda o Abel. Claro, eu não vou passar pano aqui no time que quando não estiver jogando bem. Vou falar, vou trazer informação para vocês. Agora, o tipo de conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo
profissional, né? Claro, eu não sou nenhum profissional da imprensa e tal, sou torcedor igual muitos aí, mas eu procuro ser o mais sensato e responsável, não irresponsável, responsável possível, falar aqui sem ofender ninguém, sem ofender a moral de ninguém. E assim, o técnico tá ali, ele vai montar um time. O Abel Ferreira é um excelente técnico, é um excelente profissional. O Felipe Luiz está começando a carreira dele agora. Não merecia o que foi feito com ele lá no Flamengo. Por dirigentes que se dizem bons profissionais, mas não é, a gente vê que não é isso. São pessoas que acabam prejudicando o time. Você vê, o Flamengo ganhou ano passado, foi campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro e da Libertadores. E a torcida praticamente escorraçou o treinador de lá junto com os dirigentes lá, o presidente e o diretor de futebol. Por causa da torcida, né? Pressão. A torcida não tem paciência. E eu gostaria muito que o Palmeiras fosse um clube diferente. Desde 2015, quando o Paulo Nobre chegou no Palmeiras, mudou muita coisa ali. Eu vi muito, sofri muito com o Palmeiras em questão de dirigentes que não tinham capacidade nem qualificação para estar no cargo. Hoje o Palmeiras é um outro clube. E assim, e a torcida precisa mudar também. Não tô pedindo aqui para ninguém ser aquele torcedor que não reclama, torcedor de teatro, nada disso. É só ser um torcedor humano, apoiar o time, apoiar o técnico, respeitar as pessoas, respeitar o profissional que está no cargo de técnico ali, né? E o Abel não tem nada, perdeu alguns títulos aí no ano passado, e assim, nada que o Palmeiras foi vice. Eu estou falando isso porque não quero que aconteça o que aconteceu com o Felipe Luiz. O profissional não merece passar por isso. Você, torcedor, profissional da sua área de trabalho, de atuação, e você não merece ser humilhado, você não merece ser xingado, simplesmente porque você não está fazendo um trabalho no momento muito bom. Você deve sim ser chamado a atenção, você deve sim ser cobrado, porque você é um profissional, você está sendo pago para entregar o seu melhor ali. Mas não ofendido, não desmoralizado. É isso que eu quero que um dia a gente possa conviver em sociedade dessa forma. E o clube de futebol, o futebol é isso, está inserido na sociedade, mas não deveria ser tão cobrado assim em relação até chegar a ofender a moral de alguma das pessoas, né? E é isso, pessoal. Falando disso, de mudanças. E o Abel Ferreira está no Palmeiras até hoje, né? Desde 2020, ganhando tudo, passando o que passou, sendo ofendido. Ele gosta, ele ama o Palmeiras, é um torcedor, é um palmeirense, como ele mesmo fala. E ainda tem muitos torcedores que não reconhecem isso. Mas enfim, eu quero só deixar claro que aqui no canal, o tipo de conteúdo aqui não é ofender ninguém, a moral de nenhum. Eu tô falando do Palmeiras, mas de nenhum rival, certo? Claro, a gente vai vir aqui, vai fazer as análises, vamos falar se o técnico está fazendo um bom trabalho ou não, principalmente do Palmeiras, mas sem ofender a moral do cara, sem ofender a família. E é isso, aqui eu quero fazer tem um canal onde todos os palmeirenses podem vir aqui, comentarem, claro, sem ofender, sem xingamento, sem ofender a moral de ninguém, certo, pessoal? E não tem muita. Amanhã o Palmeiras já faz o primeiro jogo da final aí, né? Do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Queria falar aqui para vocês também em relação ao Rômulo, né? E assim, outra questão. Um clube profissional, Palmeiras emprestou jogador. Ninguém imaginaria que o Novo Horizontino ia chegar na final, ou muito menos o Palmeiras também. Claro, o Palmeiras com mais afinco, né? Porque o Palmeiras é um time grande, um time que tem um investimento alto, se monta um time imaginando chegar nas finais, né? Agora, se vai ser campeão é outra coisa, vai ser diferente. O Palmeiras é favorito, né? Em 2 jogos com o time do tamanho do Palmeiras, com os jogadores que tem o Palmeiras é muito favorito. Mas nas 4 linhas ali dentro, começou o jogo diferente. E o Rômulo, infelizmente, se o Novo Horizontino não pagar a multa, os 2 jogos aí ele não vai jogar. O Palmeiras não vai abrir mão disso, porque está em contrato, né? Isso deveria ter sido visto antes, né?
Mas enfim, o Palmeiras tem um contrato, o jogador tem que respeitar. Se não pagar, ele não pode jogar sem o Palmeiras receber aí a multa contratual, né? Enfim, é triste, né? O jogador também é muito triste. Porque o cara se dedicou, tá jogando um grande futebol, tá na final e o cara, justamente contra o seu clube, né, detentor dos seus direitos, não pode jogar. Porque eu vejo o outro lado também, né? O Palmeiras, outro clube qualquer, tem o jogador não foi útil para ele no momento, ele empresta o jogador. Mas aí tem que ser muito bem amarrado a questão contratual para não acontecer isso. Agora o jogador, se o Novo Horizontino não tiver o dinheiro, não vai ter como o cara jogar. É triste pro jogador, né? Infelizmente. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi mais um desabafo aí em relação ao nosso excelente técnico Abel Ferreira. Ele erra e acerta como qualquer outro técnico de futebol. E é só isso, é só um leve desabafo aí em relação ao que aconteceu com o Felipe Luiz, né? E agora já estão tentando trazer o Jardine, que é esse técnico do Cruzeiro, que falou que aqui no Brasil não treinaria nenhum clube a não ser o Cruzeiro. Olha como que é estranho o futebol. E já está muito avançada essa contratação aí dele, do Leonardo Jardine, que estava no Cruzeiro, que saiu falando que não ia treinar nenhum clube aqui. E agora parece que já estava tudo alinhado para o Felipe Luiz sair e ele já assumiu o clube. E parece também que o Renato Gaúcho está muito próximo do Vasco da Gama para ser o novo técnico. E é isso, viu? E essa rotatividade dos técnicos. E o Abel Ferreira no Palmeiras. E a gente às vezes vê muita coisa em relação a isso. Até a imprensa também, a imprensa clubista também, detona o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Fala que já passou da hora, que ele é um pardal, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas nós palmeirenses temos que nos unirmos contra essa imprensa que só vê dois clubes. Essa é a grande realidade, né? E querem acabar com o Palmeiras de alguma forma em relação a tudo que o Palmeiras vem fazendo, vem acertando e fazendo a coisa certa. Eles não, eles querem detonar o Palmeiras. Mas é só um desabafo, tá bom, galera? Vamos esperar amanhã o jogo do Verdão. Essa grande final, o Palmeiras tem que começar bem, fazer um bom jogo amanhã e ganhar, né? Esse é o placar aí que nós palmeirenses queremos aí. Valeu, galera. Fico por aqui e avante palestra.